assim, o Brasil tem claramente interesse contraditório com o chinês no que diz respeito ao tema dos equilíbrios macroeconômicos, do papel da taxa dos ajustes cambiais na absorção dos equilíbrios macroeconômicos. A moeda chinesa está claramente desvalorizada, a moeda brasileira é, possivelmente no mundo, uma das moedas nacionais que mais pagam o preço da desvalorização da moeda chinesa e da moeda americana. Então, claramente estão em campos opostos mesmo, quando o governo brasileiro, por razões outras políticas ou de retórica, até para manter uma certa harmonia entre os BRICS, prefere dizer que o problema principal é com os Estados Unidos, é com a desvalorização da moeda do dólar. No caso da OMC, a gente viu quando a rodada Doha se aproximou do final, uma clara divergência de interesse entre Brasil e Índia, divergência que se articula em torno do tema agrícola. O Brasil tem interesses ofensivos na negociação agrícola na OMC, a Índia tem um interesse muito menos ofensivo e tem uma preocupação muito grande com a imensa população de camponeses de baixíssima produtividade, evidentemente, que poderiam ser afetados por uma liberalização agrícola maior. Então, aí, muito claramente, há divergência de interesse. Então, pergunta que eu faço, como explicar isso? Que fatores estão por trás dessas divergências, que fatores condicionam as possibilidades de aprofundamento das relações entre os países de BRICS e condicionam também as possibilidades de atuação conjunta dos BRICS em fóruns internacionais. Eu apontei aí, isso é um trabalho que eu estou fazendo, um trabalho work in progress, então não estou preocupado em dizer se são esses fatores exatamente, então, precisa ser refinado. Eu optei por trazer a coisa para discutir com vocês, botar aqui na mesa, no estágio em que está, e talvez conseguir me beneficiar dos comentários e das críticas e afinar um pouco a análise. De qualquer jeito, aí tem 5 fatores que claramente me parecem, fatores domésticos, claramente me parecem condicionar as relações econômicas entre os BRICS, sua capacidade de atuação conjunta em fóruns internacionais. E primeiro, o padrão de inserção comercial dos países, e a estrutura de vantagem comparativa dos países. Isso acho que é muito claro, não preciso explicar. O segundo, as preferências de política econômica dos países, os condicionantes domésticos dessas preferências. Eu vou botar uns quadrinhos e talvez fique mais claro do que eu estou falando. E o terceiro fator são as relações de cada país BRIC com a região de entorno e o peso da dimensão regional na visão global do país e na agenda global do país. O quarto fator é a visão hegemônica no país, certamente dentro do país há diferentes visões, mas é a visão hegemônica no país da ordem global. E o quinto fator são os temas prioritários da agenda internacional do país. Bom, o que se segue agora são três tabelas, que imagino que não seja muito fácil de visualizar de longe, não sei como é que vai estar isso. Uma para Brasil, uma para a Índia e uma para a China. Tá? O que eu fiz aí? Vou pegar o Brasil aqui. O que eu fiz aí é botar para cada país, botei ali em cima, então, aqueles fatores que eu apontei e descrevi dentro de cada coluninha os fatores, o que eu entendo como características da inserção comercial do país, vantagens comparativas, preferência de política econômica e condicionantes domésticos, relações com região de entorno, visão da ordem global e temas prioritários na agenda internacional. Sem me preocupar em ser exaustivo, as cores, quer dizer, o quadro tem, a cor original dele é azul, tá? As letrinhas estão em azul. Sem me preocupar em ser exaustivo e mapear tudo, eu botei em vermelho o que diverge, quer dizer, o que é diferente, o que tende a gerar interesse e posicionamento diferente. E botei em verde o que tende a gerar condicionamento, o que tende a gerar interesses e posicionamentos convergentes entre os países. Estou falando de Brasil, Índia e China. Tá? Teria que ser ampliado para os outros países também. Ok. Esse quadro, depois que eu fiz, e quando eu estava pensando na apresentação e tal, eu vi que ele, de certa maneira, ele é insuficiente para dar conta do que me interessa aqui. Tá? Porque, na verdade, para dar conta de divergência, não basta olhar essas colunas. Na verdade, você tem que cruzar esses elementos. Por exemplo, do que eu estou falando?
Vocês vão ver, olha aqui, Brasil, olha a última coluna, temas prioritários da agenda internacional. O Brasil tem comércio, na Índia tem comércio, na China tem comércio. Claro, comércio é um dos temas prioritários na agenda dos três, né? Então você diria assim, então convergência, porque os três países têm esse tema na agenda prioritária. Acontece que a agenda prioritária desses três países é condicionada pelo que acontece lá na primeira coluna da inserção comercial e das vantagens comparativas. E quando a gente olha o que acontece na primeira coluna, que diz respeito às vantagens comparativas dos países, a gente vê que a China tem vantagens comparativas acentuadas, concentradas na indústria. A Índia tem vantagem comparativa em serviços em alguns setores industriais, intensivos e mão de obra, e o Brasil tem vantagem comparativa no setor agroindustrial e na mineração. Então, na verdade, aquela prioridade lá do comércio, ela é modulada por esse primeiro fator, que é a estrutura de vantagem comparativa do país. O que faz com que, na verdade, aquela prioridade lá do comércio, quando você vai ver nos fóruns comerciais, se traduz muito mais em divergência do que em convergência. Então, esse quadro é um primeiro mapeamento, não dá conta, claramente, não dá conta do que eu quero apontar aqui, totalmente, mas é suficiente, pelo menos, para mostrar alguma coisa que eu acho interessante. Olha só, as divergências principais estão na estrutura de vantagem comparativa e no peso que a região tem na estratégia global dos países. Tá? O peso é pequeno no caso brasileiro, o peso é grande no caso da Índia e no caso da China. A relação da China e da Índia com a região de entorno delas é complicada, é sensível econômica e politicamente, inclusive com um grau potencial de conflito entre Índia e China não desprezível. O Brasil, em relação a isso, a América do Sul não chega a ser um paraíso, mas não exige do Brasil comprometimento de recursos políticos e econômicos importantes, como exige da parte dos outros países. Em compensação, as convergências principais estão na segunda coluna, claramente, preferência de política econômica condicionante do MEC, e em alguns elementos da visão da ordem global, embora um destaque, um elemento diferencial para a China é que a relação dos Estados Unidos estão no centro da visão global, da preocupação global da China, o que não acontece com a Índia nem com o Brasil. Mas, de qualquer jeito, há uma convergência razoável nisso, né? Nessa visão de que a multipolaridade é um devir desejável, na percepção de que há um déficit de equidade nas instituições e na economia internacional, essa visão norte-sul que continua permeando fortemente as visões hegemônicas dos três países da ordem global. Bom, então, indo além desses quadrinhos, quais são as principais convergências? Em primeiro lugar, e aí eu já vou começando a chegar ao final da minha apresentação, primeiro a convergência, preocupação no âmbito interno, preocupação com o desenvolvimento, com a redução da desigualdade, né? E um ativismo grande dos países em política comercial e industrial que reduz a disposição dos três países para negociar externamente e reduz a disposição dos três países para condicionar a autonomia doméstica na condução de suas políticas a regimes internacionais. São países que optam por manter uma certa distância de regimes internacionais que sejam considerados intrusivos, invasivos do ponto de vista de restringir a autonomia dos países na estabelecimento de políticas industriais e políticas comerciais. Um outro elemento de convergência importante é isso, a multipolaridade e a equidade internacional são objetivos a partir de um diagnóstico crítico da ordem econômica global, que na Índia e na China é uma ordem econômica global identificada como ocidental, e no Brasil é identificada como uma ordem global dos países desenvolvidos. Principais divergências, a estrutura de vantagem comparativa, que é complementar em boa parte, porque um economista que olhasse isso diz, excelente, que seja complementar, porque eles podem comercializar a beça. Mas a lógica mercantilista das negociações, na verdade, distancia os países e é mais fácil negociar quando a estrutura de vantagem comparativa é parecida do que é muito divergente, como é no caso do Brasil e de China. Como eu falei, outra divergência importante é a relação com a região. O Brasil, nesse sentido, se diferencia de Índia e China. Diferença também nas visões globais, mesmo quando a convergência em torno dessa
relevância da clivagem norte-sul e diferença também em relação à institucionalidade política internacional. Brasil e Índia são pleiteantes a uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, a China é membro do Conselho de Segurança da ONU e, seguindo a lógica de gafieira que atende, que funciona nessa órbita aí, que quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Então, a China não quer que entre mais ninguém, como os que estão dentro não querem, e os que estão fora, evidentemente, querem. Conclusões. Então, conclusões disso aí, no estágio em que eu estou, não é por acaso que os BRICS têm maior capacidade vocal, essa conclusão tanto quanto tautológica, dado o que eu disse antes, não é por acaso que eles têm maior capacidade vocal quando eles defendem pontos de convergência, que são aqueles relacionados a limites para os regimes internacionais percebidos como intrusivos e relacionados à defesa da multipolaridade e da equidade na ordem econômica internacional. Portanto, agendas que combinam potencial de redistribuição de poder na ordem econômica global sem assunção de compromissos percebidos como capazes de limitar a autonomia nacional são as agendas preferidas pelos BRICS. Né? Ganham poder, mas não tem necessariamente que assumir compromissos de governança ou de maior responsabilidade. Outra conclusão é que pesos diferentes de certos temas, grau diferente de prioridade, naqueles quadrinhos que eu mostrei, mas também a combinação de prioridade, eu já me referi a isso, comércio, quando você junta comércio com a estrutura de vantagem comparativa, né, não facilita a ação coletiva dos BRICS. Né? Uma outra conclusão é que há uma dificuldade para avançar em outros campos, em outras agendas, em agendas de liberalização ou de exploração de complementariedade, já falei disso. As divergências estruturais, mas também a convergência nas preferências de política não facilitam iniciativa bilateral na esfera econômica. Isso eu acho um ponto aí importante, que parece contraditório dizer que você tem os países com preferências de política semelhantes, e isso dificulta iniciativas bilaterais, por exemplo, um acordo de liberalização comercial entre países. Mas é isso mesmo, quer dizer, se todos os países são protecionistas, é difícil fazer acordo comercial. Ou seja, há uma convergência em orientação de política que nada facilita a liberalização comercial. Basta ver o que aconteceu no Mercosul. No começo da década atual, todo mundo achava que havia os Kirchner lá, o Lula aqui, o Tabaré Vázquez do Paraguai, no Uruguai, desculpa, o Lula no Paraguai. Bom, agora o Mercosul vai avançar. Não, na esfera econômica não, porque a convergência entre eles é uma convergência anti-liberalização. Então, a convergência política, de visão de política em torno de modelos protecionistas ou menos liberais, certamente não facilita avançar numa agenda de liberalização, de comércio e de investimento. Então, é isso. A última transparência é essa. A identidade BRICS foi criada com base em características econômicas dos países, mas as relações bilaterais e a atuação coletiva na esfera econômica são limitadas por esses condicionantes, pelos jogos condicionantes domésticos a que eu me referi. Obviamente, e aí esses são duas últimas, mais que conclusões, duas últimas ressalvas, obviamente esses condicionantes domésticos interagem com fatores externos, isso não é um dado menor, só que não entrou, não foquei essa interação na minha análise, não cheguei nisso, mas obviamente a dinâmica de fatores externos pode e de fato influencia a evolução dos condicionantes domésticos. Agora, esses condicionantes domésticos, e eu faço também esse comentário, são pesados, quer dizer, não são pesados no sentido de que são condicionantes que estão ancorados